Viver e não terá vergonha de ser feliz. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Jornada de Cura. Bem-vinda, bem-vindo ao inverno. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse programa, talvez num momento de muito frio, né? Estamos no inverno, eu tô aqui no ladinho do fogão, no meu espaço de atendimentos, mas o frio é desafiador. Em geral, as pessoas me comentam que não gostam muito do frio. Raras são as pessoas que gostam do extremo frio. E geralmente eu pergunto por que as pessoas não gostam do frio. E elas me dizem porque a gente tem que ficar trancado em casa, porque a gente tem que ficar encasacado, a gente não consegue se mexer muito, a gente não consegue muito ir passear, a gente não consegue muito estar para o mundo, né? Fato é que o inverno nos exige uma nutrição interna. O inverno nos obriga a mais silêncio, a estar mais em casa. E usando essa analogia do estar em casa, eu como terapeuta, a propósito, sou Isabel Aifliger, prazer. Venho aqui uma vez por semana, um pouco mais, para te trazer algum tema relevante ao autoconhecimento, à libertação emocional, a essa jornada de cura interna, que muitas vezes se transforma em cura externa também. Por quê? Porque às vezes o corpo está adoecido, aliás, muitas vezes, quase a maioria, para não dizer todas as vezes, o corpo adoece por conta de situações emocionais, mentais, espirituais e energéticas em desequilíbrio. O corpo é só a resposta externa de tudo aquilo que está acontecendo internamente. Nós já temos muitas comprovações, muitos estudos de que comprovam que o nosso vibracional, o nosso energético, o nosso mental, o nosso emocional e o nosso espiritual, né? Esses campos sutis da nossa vida, se eles estão equilibrados, se eles estão em paz profunda, se eles estão com clareza de propósito, se eles têm clareza o porquê que esse serzinho está no planeta Terra, o porquê que esse serzinho veio, porquê que essa pessoa está no planeta Terra, para desenvolver o quê, para fazer o quê, qual é o seu lugar no mundo. Quando a gente tem clareza disso, a nossa mente, o nosso emocional, o nosso vibracional está em paz. Nós vibramos alto. E toda vez, se conseguimos manter o normal da vida, o mínimo possível de uma vibração elevada, o nosso corpo também fica saudável. Responde positivamente a esses estímulos que vêm do emocional, do mental, do espiritual e do energético. Então, podes crer, muitas pessoas deixando medicação, muitas pessoas escolhendo deixar as medicações para a depressão, escolhendo com os seus médicos, obviamente, os seus médicos entrando num processo de desmame de medicações, por conta da pessoa estar trabalhando, olhando para dentro o seu emocional, o seu mental, o seu espiritual e o seu energético vibracional. Muitas doenças vêm desse lado interno, esse lado de dentro que a gente procura fugir. E o inverno, como a natureza é sábia, né? A natureza, ela nos traz 4 momentos diferenciados, que são as 4 estações, e os 4 momentos como que 4 ciclos importantíssimos, não só para a natureza, mas para o nosso corpo, para o nosso mental, para o nosso emocional, para o nosso energético vibracional. Olha só, o inverno, sim, o inverno é um tempo de introspecção para a natureza. É um tempo onde toda a natureza inverna em algum aspecto, onde toda a natureza silencia embaixo das camadas frias de gelo, de neve, de geada ou simplesmente de frio. Para quê?
para que se fortaleça, para depois na primavera ter força para brotar uma nova vida. Eu observo que nós seres humanos nos desconectamos desses ciclos vitais que são a natureza. E talvez por conta disso estamos nesse caos, nessa correria frenética, como umas baratas tontas, e não temos clareza de para onde estamos correndo, o que queremos, o que estamos buscando e qual é o nosso eixo de equilíbrio. Estamos perdidos, não é mesmo? Você também percebe que a humanidade está perdida? Eu ouço muito das pessoas essa fala: a humanidade está perdida. Eu não tenho como olhar para a humanidade, eu tenho acesso a algumas pessoas, mas acima de tudo eu tenho acesso a mim, aqui dentro. E sim, muitas vezes eu percebo que nós não temos clareza da nossa jornada e que a nossa jornada, que eu digo, o nosso estar aqui no planeta Terra. E nós não temos clareza do que precisamos nutrir internamente para que a gente vá para a vida com força, com assertividade, com leveza e com paz profunda. Por que a humanidade está adoecendo? Porque a humanidade está perdida. Estamos vivendo um caos. Estamos correndo para tudo que é lado, de novo usando essa expressão que eu acho representativa. Estamos correndo como umas baratas tontas e não sabemos muito qual é a direção que precisamos ir. E, portanto, fazer esforços adequados e assertivos rumo àquela direção. Simples assim. E por que estamos como que barata tontas? Porque nós estamos buscando fora as respostas daquilo que precisamos para um interno que busca sentido. O sentido da nossa vida precisamos encontrar internamente dentro de nós. E estamos tão desenfreados buscando um sentido externo. Basta ver as redes sociais, né? O como as pessoas estão dependentes das redes sociais, dependentes de um like, dependentes de um comentário positivo, dependentes de uma aprovação e de uma validação. Ou seja, estamos buscando fora algo que a resposta precisa vir de dentro, que a nutrição precisa vir de dentro. E, portanto, eu declaro aqui para você com toda a segurança que sim, nós precisamos de terapia. Precisamos urgentes de terapia. Onde muitas pessoas buscam encontrar essa paz e esse sentido numa roupa, num sapato, num carro, numa casa. E no primeiro momento eu não digo que não encontramos esse sentido ali, mas é um sentido vazio, é um sentido perene. Ele logo passa. Por isso que logo em seguida a gente já tem vontade de comprar outra roupa, outro sapato, outra bolsa, outro carro, outra casa. Por quê? Porque não preenche. O nosso vazio existencial, que é o vazio da alma, ele nunca será preenchido por coisas, por dinheiro. Embora as coisas e o dinheiro são muito importantes, nos apoiam muito nessa jornada, nos apoiam muito nesse caminho de viver um propósito e de viver uma missão. Aqui no planeta Terra, nós precisamos da matéria. É importante a matéria. A matéria é o nome materializada no dinheiro, nas coisas que o dinheiro compra. Então, se nós temos o necessário, se nós temos o básico, se nós temos uma vida próspera, com toda certeza a gente consegue mergulhar mais no nosso propósito e viver mais por ele, fazer movimentos assertivos em prol do nosso propósito e da nossa missão aqui no planeta Terra. Mas o que eu vejo é o contrário. Pessoas buscando desenfreadamente prosperidade financeira, abundância financeira, mas desencontradas do seu propósito. E aí eu quero trazer um elemento que é fundamental para nós termos essa resposta interna, para nós nutrirmos o nosso interno, como que uma jornada de cura.
né? Como que uma caminhada para dentro nesse inverno, até convidando você, né? Convidando você para silenciar um pouco mais nesse inverno, mas não um silêncio depressivo, um silêncio sem sentido, um silêncio que possa nutrir você, um silêncio que você consiga se encontrar com você mesma, com você mesmo, um silêncio que você consiga encontrar respostas aí dentro de você, porque você mesma é o seu próprio oráculo, você mesmo é o seu oráculo. Muitas vezes nós buscamos respostas fora e isso é bem importante, um terapeuta, um passe, um conselho, isso é muito importante, nos amplia os horizontes, faz a gente vibrar mais alto, faz a gente sair daquele lugar de medo, daquele lugar de vibração de apatia, sem movimento, mas depois desse primeiro up, a gente precisa encontrar ferramentas por nós mesmos que a gente internamente, o nosso adulto interno, consiga se sustentar numa vibração elevada. Deixa eu trazer para você esse conceito de vibração. Estamos trabalhando muito hoje as frequências, as vibrações. Temos muitas pessoas falando de frequências e de vibrações. Temos atores, youtubers, cantores, pessoas que já descobriram, que já viraram essa chave interna, que o seu servir faz mais sentido, se descobrem, se encontram essa vibração elevada. E a gente encontra essa vibração elevada se a gente se conecta com o nosso propósito e com a nossa missão. Ou seja, o nosso fazer não pode ser vazio. O nosso fazer não pode ser só buscar recursos materiais. Aí eu trabalho porque eu quero dinheiro. Aí eu trabalho porque eu quero pagar os meus boletos. Claro que é necessário isso também. Todos nós temos boletos para pagar. Agora, você consegue perceber se você começa a enxergar o teu trabalho como um servir para a humanidade? A humanidade precisa desse teu servir. E como lei de troca, lei do equilíbrio desse teu servir, você recebe também por isso. E, portanto, você consegue honrar os seus boletos e muito mais. Consegue perceber como é leve? Porque olha só, se a gente só foca nos boletos, a gente só foca no dinheiro. Se a gente só foca no dinheiro, a gente não encontra sentido onde a gente ganha o dinheiro. Então, você vai passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 fábricas, nunca vai estar bom, nenhuma fábrica vai prestar, nenhum local de trabalho vai prestar, nenhum ser humano vai prestar. E o problema não está fora de você. Você só enxerga fora aquilo que ressoa o teu interno. Então, se 1, 2, 3, 4 coisas não deram certo, o problema não são as coisas externas. O problema é aí dentro de você, que não está ressoando. E as coisas internas são só a sintonização da tua vibração interna. Quando eu falo em vibração e frequência, existe uma medição. A gente tem como medir a nossa vibração. Por exemplo, deixa eu te trazer um exemplo. Como as notas da escola. Lembra das notas da escola? 100 era uma nota boa, né? Era uma conjectura, era um combinado social de que 100 era uma nota boa, 50 era a média, abaixo de 50 era a nota vermelha, que nós chamávamos, né? Teve um período, de repente você já pegou, acima de 60 era uma nota boa, abaixo de 60 era uma nota vermelha. Não sei de que geração você é, né? A gente se entrega. Mas independente disso, era um combinado social. As vibrações também, existe um estudo e existe uma régua, uma medição, tá? Da frequência, da vibração. Então, para você ter uma ideia, eu não vou entrar aqui em questões técnicas, mas eu só vou te trazer um exemplo. Por exemplo, 100 Hz é o medo. 20 Hz é a vergonha. Ó, só para você sentir. A vergonha é uma das medições mais baixas. A culpa é 30 Hz. 30 Hz. Deixa eu trazer outra. 175 Hz é o orgulho, por exemplo, tá? Aí começa a melhorar, vai subindo. 300 Hz é a boa vontade.
Para você ter uma ideia, a abundância, ela vibra a 430 Hz. O dinheiro vibra a 490 Hz. Faz sentido? 600 Hz é o perdão e a paz profunda. Olha que incrível. E 800 Hz é a gratidão. Dentro das medições, nós temos ferramentas. Existem no planeta hoje inúmeras ferramentas de medições da vibração e que nos apoiam, nos ajudam para elevar a vibração. Eu tenho uma ferramenta aqui, se chama Semente da Prosperidade. Então, eu tenho como medir a vibração do cliente, eu consigo medir a vibração do cliente, eu consigo saber em que lugar vibracional que esse cliente está, e eu consigo ajudar, a ferramenta ajuda o cliente a elevar essa vibração. E no processo terapêutico, eu ensino o cliente a sustentar essa vibração elevada. Não só a Semente da Prosperidade, mas existem várias ferramentas, várias mesas vibracionais chegando no planeta para ajudar o ser humano a elevar a sua vibração. E o que faz uma vibração elevada? Oxe, o que faz uma vibração elevada? Qual a diferença de você vibrar no medo ou de você vibrar na abundância? Quando a gente traz o conceito de física quântica, onde você está vibrando é o que você atrai. Então, se você está vibrando no medo, o que você vai atrair? Você vai atrair mais vivências, mais experiências de medo. O que é a ansiedade? Se não o medo. O medo de não dar certo no trabalho, o medo de não dar certo nesse relacionamento, a exaustão mental, a baixa estima, o medo de não pertencer, o medo de, sabe, a síndrome da impostora, vai que descobrem que eu não sou tudo isso, vai que descobrem que eu não sou tão inteligente, vai que descobrem que eu não sou tão capaz assim. O medo de ser mandado embora, o medo de não conseguir honrar os tais boletos. A ansiedade é o medo, é a falta de confiança. É a busca de perfeição. É aquela ideia extremamente equivocada de que eu preciso ser perfeita. Eu preciso ser perfeita justamente para não viver o não. Eu preciso ser perfeita para não ser mandada embora. Eu preciso ser perfeita para o meu parceiro me querer, para não dar treta aqui no relacionamento, para eu não perder esse relacionamento. Eu preciso ser perfeita para as pessoas me aprovarem. Eu preciso ser perfeita para as pessoas me validarem. Você faz ideia o quão pesado é nós vivermos nesse lugar de que precisamos ser perfeitos o tempo todo? Não tem como nós sermos perfeitos. O ser humano aqui no planeta Terra não tem como ser perfeito. Ninguém é. Não temos como cobrar do outro a perfeição. Embora somos filhos, filhas do Criador e, portanto, perfeitos, enquanto o nosso ser constituído já, o nosso corpo perfeito, a nossa capacidade de inteligência, a nossa conexão espiritual, tudo isso já é perfeito. Agora, esse processo evolutivo em que nós temos que nos melhorarmos, nós temos que amadurecermos, nós temos que curar as nossas feridas internas de medo, de insegurança, de incapacidade, esse lugar não tem como sermos perfeitos, porque estamos todo dia em evolução, estamos todo dia nos melhorando um pouco mais. E a pessoa que se coloca nesse lugar de perfeição, ela adoece fisicamente, ela adoece emocionalmente, ela adoece psiquicamente, porque ela vai cobrar dos outros perfeição, ela vai se colocar num lugar chamado perfeccionismo. Então tudo que ela põe a mão tem que ser perfeito, tudo que as outras pessoas fazem para ela ou no raio da vida dela tem que ser perfeito. Ela vai estar num processo de cobrança e de autocobrança o tempo todo. Cedo ou tarde ela vai adoecer. E pior, ela vai conseguir exatamente aquilo que ela não quer, que é afastar as pessoas da vida dela. Por quê? Porque é muito pesado ficar perto de uma pessoa que quer perfeição, porque não tem como. Ou quem tá perto adoece junto, ou quem tá perto vai zarpar, cedo ou tarde vai se mandar e vai sair de mansinho. Vai sair de mansinho. Então você percebe como que um processo
um processo de libertação emocional, de libertação mental, de libertação das suas memórias de dor, é um processo que é o melhor presente que você pode se dar. Porque é um processo que você vai estar olhando para todas essas feridas que te levam nesse lugar de que tem que ser perfeita, de que tem que estar tudo em ordem, de que tudo tem que fluir, de que tudo tem que estar no lugar, de que eu tenho que ser aceita se não dói demais, de que eu não consigo levar um não, eu não consigo administrar um não. Esse lugar de baixa estima. Uma pessoa que busca o perfeccionismo, ela tem baixa estima, uma estima baixíssima. Por quê? Porque ela não aguenta, ela não sabe, ela não consegue administrar um não. Ela não consegue administrar quando alguém chega e diz, esse trabalho tá uma porcaria. O mundo dela cai, o mundo dela implode. Por quê? Porque ela se conecta, ela se enrosca naquilo que ela acha que ela é e naquilo que o outro diz. Ela não consegue ter um alicerce firme dentro dela e perceber que aquilo que o outro diz não diz respeito a ela, mas aquilo que o outro diz respeito a ele. Eu gosto de falar para os meus alunos, tudo que sai da tua boca diz respeito a você, não ao colega. Entre eles têm muita picuinha, mimimi. Ai, ela me chamou de gorda, ai, ele me chamou de burro, né? Na sala de aula tem muito disso. Então eu costumo trabalhar muito com os meus alunos esse alicerce interno. Mas você se acha burro? Você se acha gordo, gorda? Você se acha feio? Pois é, então por que é importante o que o outro está dizendo? Lembra que o que sai da boca do outro diz respeito a ele, não a você. Ele não tá nas suas calças. Ele só conhece a tua fachada, ele só conhece a tua carcaça, ele só conhece a tua cara. Ele não tá dentro de você para saber os teus processos, as tuas vivências. Então o que ele fala diz respeito a ele. E da mesma forma eu trago esse processo para você. O que o outro fala diz respeito ao outro. Mas se aqui dentro, se dentro de você, a tua autoestima não tá equilibrada, a tua autoimagem não está equilibrada, a tua autoconfiança não está equilibrada, é o que vem de fora que te governa. E o que vem de fora? O que vem de fora? Me conta aí o que vem de fora. Escreve aqui, deixa aqui para mim nos comentários o que vem de fora. Isso, vem de fora caos, vem de fora críticas, vem de fora que nada tá bom, vem de fora guerras. Então, percebe como que eu entro nesse caos, eu entro nessas guerras, eu entro nessa insatisfação se eu não tô bem aqui dentro, se eu preciso dessas confirmações externas, se eu preciso dessas validações externas. Se tá tudo bem aqui dentro, se tá tudo minimamente equilibrado, gente, nunca vai estar perfeito aqui dentro, porque estamos num mundo dual, estamos vivendo na dualidade, o planeta Terra é dualidade. Então, de novo, eu não posso ser incongruente, nunca vai estar perfeito aqui dentro, né? Porque a gente vive num mundo do bem, do mal, do preto, do branco, do frio, do quente, do claro, do escuro, da felicidade, da tristeza, né? Da paz e da crítica. A gente vive num mundo dual, então a gente vai ter que estar sempre administrando essa dualidade. Agora, olha só, quando a gente cria um alicerce interno de autoconfiança, de autoamor, de autoaceitação, e portanto a gente passa o maior tempo do nosso dia vibrando na paz interior, na gratidão. Eu já me percebo uma pessoa abundante. Olha tudo que eu percorri na minha vida, eu já me percebo uma pessoa abundante. Eu estou permanecendo mais tempo na vibração elevada do que a vibração baixa. Então, isso a médio prazo vai me fazer atrair muita coisa boa. Vai me fazer blindar contra o caos. Eu estou sem saber muito, sem entender muito as questões técnicas, mas eu estou me blindando contra a crítica negativa. Eu estou me blindando contra as críticas dos outros, contra os narcisismos, contra os perfeccionismos. E eu estou em paz, mesmo na dualidade.
E eu quero te trazer uma ferramenta que é poderosíssima para trabalhar essa vibração elevada. As pessoas me perguntam no direct, Isa, me ensina, o que eu posso fazer para trabalhar essas questões vibracionais, para elevar a minha vibração. E eu quero te trazer uma ferramenta que é muito poderosa, tá? Se chama Ho'oponopono. Todas as manhãs eu canto com os meus alunos. Eu criei uma melodia, né? Eu toco violão e tudo mais. Criei uma melodia e eu canto com eles. Então eu estou ensinando eles a se blindarem indiretamente. Não vou entrar aqui na explicação da técnica, mas a técnica diz assim, ó: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Escreve aqui para mim nos comentários para você memorizar. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. São essas 4 frases, é um mantra. É um mantra que eu ensino também no Desafio Eu Me Liberto. Um dos processos, né, das ferramentas de trabalho que eu tenho, que eu ajudo as pessoas, né? As pessoas vêm até mim em grupo e elas são ajudadas. É tipo uma mentoria, um passo a passo que eu dou para as pessoas elevarem a sua vibração. Então, essas 4 frases, elas são muito mais do que frases. Elas são um mantra, elas são um comando. E o que você está dizendo com essas frases? Eu sinto muito pelas dores que nos conectaram. Eu sinto muito pelas memórias que me causam dor. Eu sinto muito, me perdoe se eu causei algum mal para você. Me perdoe se as minhas memórias, ou se a minha ancestralidade, meus pais, causamos algum mal a você. Isso você que eu tô com ranço, isso você, o planeta Terra, isso você, a prosperidade na minha vida, esse você, muitas coisas podem ser. Então, sinto muito se nos conectamos na dor. Por favor, me perdoe naquilo que eu sou responsável, na minha parte que me toca. Eu te amo, queridas memórias que nos conectamos na dor. Eu te amo, eu amo vocês. Toda vez que a gente bate de frente com qualquer coisa, isso vai piorando. Toda vez que a gente olha, perdoa e se harmoniza com essas dores, as dores vão diminuindo até zerar. Então, me perdoe, queridas memórias que estão causando essa dor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Faça isso enquanto você está lavando uma louça, faça isso enquanto você está dobrando a roupa, enquanto você está limpando a casa, enquanto você está dirigindo no trânsito. Em vez de deixar a tua mente ir para não sei aonde, xingar quem está na frente, não sei o que daí você vai estar baixando a sua vibração, você vai estar chegando na raiva, no medo, no rancor. Eleve a sua vibração. Vai repetindo esse mantra dentro de você. E depois deixa aqui nos comentários os milagres que começam a acontecer na sua vida depois que você começou a usar essa ferramenta. É uma ferramenta poderosa de limpeza vibracional, emocional, energética e espiritual. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Boa aplicação, cure a sua vida. As dores que você vem sentindo, pode colocar ali na frente, né? Por exemplo, dor de cabeça. Dor de cabeça abençoada. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você quer se harmonizar com o dinheiro? Dinheiro abençoado. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Coloca na frente o que você deseja e faz. Faz várias vezes, 10, 15 minutos por dia, limpando essas memórias e aumentando a vibração, elevando para o amor, para a paz profunda, para o perdão. Boa jornada e depois me conta aqui os milagres que você conseguiu. Boa semana! Viver e não terá vergonha de ser feliz.